que é a revista Marcas na Terra. A gente já abordou aí 5 capítulos, e hoje a gente está indo para o nosso 6º capítulo. Família, para essas coisas. E eu deixo aqui para vocês que estão nos assistindo hoje, caso vocês tenham perdido alguma aula, algum vídeo, todos estão disponíveis lá na nossa mídia, e eu convido a vocês aí a participarem, a assistir outros vídeos que traz toda uma sequência. E hoje a gente vai trabalhar aqui com esse tema, fechando aí o nosso primeiro bloco, né, desses 6 capítulos, onde nós vamos abordar aí a família, as crises, as soluções e as aplicações que a gente pode trazer com esse tema. Lembrando que no final, tá, depois que a gente passar todo esse conteúdo de estudo, a gente abre aí para os nossos bate-papos, e isso não será gravado. A gente deixa aí sem vídeo para que a gente fique mais à vontade, comece a perguntar, e isso tem sido um momento muito gostoso. E para vocês que nos assistem, né, participa com a gente ao vivo. A gente tem uma galera muito legal aí para a gente conseguir aí fazer uma dinâmica muito bacana. Bom, pessoal, família. Então, esse é o nosso tema que a gente vai começar a trabalhar aqui nessa tarde. E vai ser um tema muito gostoso. Bom, eu fiquei curioso de saber o que o dicionário traz aqui para a gente sobre essa palavra, né? E eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Ó. Núcleo social de pessoas unidas por um laço afetivo, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, essa é uma definição que o dicionário traz aqui para a gente, tá, pessoal? De família. Bom, e aí eu começo com algumas perguntas que a gente vai discutir lá mais adiante no nosso bate-papo, mas aqui faz parte aqui do nosso contexto do estudo. Primeira pergunta é se família tem crise. Será que as famílias, mesmo sendo cristãs, elas passam por algumas crises no dia a dia? Uma outra pergunta também que a gente pode discutir é: você já discutiu com algum de seus familiares? Bom, seus pais, seus irmãos? É uma pergunta também que a gente pode refletir. E uma terceira pergunta aqui para a gente fechar um pouco essa introdução é que sempre são perfeitas as famílias? Nunca pode sofrer uma crise ou algum conceito de errado, algum desentendimento? A família tende a ser são perfeitas assim? Essas 3 perguntinhas a gente leva depois lá para o nosso debate, para discutir bem, e é uma introdução aqui que eu faço. Bom, pesquisando um pouco aqui da nossa sociedade hoje, pensando aqui como o Brasil, pensando aqui aquilo que está mais próximo da gente, e eu confesso que eu gosto de ler bastante notícias, né, tá dentro aqui do nosso dia a dia. E uma das notícias que mais vem aparecendo aí nos jornais, enfim, é que está aumentando muito a procura de divórcio durante esse momento de pandemia. Ou seja, as famílias estão perdendo um pouco aí aquela definição que a gente pouco leu aqui no dicionário, que é, né, um afeto, e aí a gente começa a explanar um pouco quais são esses motivos, né, que as pessoas estão perdendo aí essa questão e estão levando aí a famílias a separar. Então, a falta de comunicação é uma delas, que aparece aí quase em destaque. Problemas entre irmãos, muito comum as famílias, aquelas famílias que têm mais de um irmão, então eles têm ali brigas entre si. O alcoolismo também é uma questão que vem tirando a estrutura familiar, problema de saúde, no relacionamento, conflitos financeiros, então a parte orçamentária da família, onde que envolve dinheiro, também tem sido uma das situações, parte de adultério, enfim. Eu não consegui uma pesquisa em números para trazer aqui para a gente, porque cada vez mais vem crescendo essa estatística, mas aqui eu foquei somente nesses temas, certo, pessoal? E na Bíblia? Bom, a gente viu a definição lá do que o dicionário traz para a gente. E na Bíblia, Diego? Vamos lá. Família é um projeto de Deus. Isso aí é certo. E eu deixo aqui como uma recomendação o próprio livro de Gênesis, né?
porque ali a gente tem vários e vários ensinamentos com os princípios de Deus, para esse tema aí muito abordado que é a família. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui deixar enraizado para a gente nesse estudo é que família é um grande projeto de Deus para nossas vidas. E como é grande esse projeto. Pessoal, se a gente olhar na Bíblia mesmo, nesse contexto de tantas histórias aí que a gente tem nas narrativas, a gente vai ver que nem tudo foi sempre assim perfeito, tá? A gente pega lá a própria história de Abraão, beleza, teve ali o seu relacionamento, uma promessa. Depois a gente vê Isaac e Ismael, já são dois irmãos que já tinham conflitos. Jesus até cita nas suas parábolas, né, o filho pródigo, poxa, um filho que queria conhecer o mundo, o outro filho que sempre esteve com o pai, mas sempre quis manter a sua, vamos dizer assim, o seu comparativo com o irmão. Marta e Maria, a Mari até explanou bem aí no nosso último estudo. Enfim, nem sempre na Bíblia a gente vai ter ali algumas histórias, né, algum contexto que vai trazendo essa família perfeita, né? Sempre vai ter aí uma questão. Isso é muito comum na nossa sociedade. É muito comum na nossa sociedade, tá, pessoal? Tranquilo? Eu lembro aqui de um fato, né? Eu sou o irmão mais novo, tá? Eu tenho um irmão mais velho, e eu lembro que a gente tinha muito conflito entre roupas, né? Meu irmão, ele tinha lá as roupas bonitonas, né? E eu sempre com as camisas do Corinthians, então tinha que ir para algum lugar, eu sempre pegava as roupas dele, mas não emprestado, eu pegava escondido. Aí você já viu o motivo do conflito, né? Isso aí acontece muito dentro de alguns lares aí que eu sei. Mas aí, pessoal, isso aí é bem resolvido dentro de uma comunicação, de um diálogo e tudo mais. Bom, e com Jesus, que é o nosso grande tema aqui desse nosso estudo, dessa nossa revista que a gente está explanando aí nesses capítulos. Com Jesus. Com Jesus não foi diferente. Com Jesus também teve ali crises na família, no seu contexto familiar, e isso ele é narrado, tá? Lá em João 7. Detalhe aqui, tá, pessoal? Eu quero deixar como um grande desafio para vocês, que durante essa semana vocês consigam aí fazer uma leitura completa de João 7. O que eu vou fazer aqui é um resumo, mas assim, bem focado com aquilo que a gente está estudando hoje, mas não deixe de dar uma lida nesse João 7, ele tem 53 versículos, é um capítulo um pouco extenso, só que ele é de um ensinamento que vocês não fazem ideia, muito gostoso mesmo. E aqui, pessoal, deixa eu só tentar fazer um resumo, não do capítulo, mas desse contexto, porque é onde que a gente pode aqui focar um pouco nesse nosso tema. Jesus, ele estava ali dentro ali de um cenário não muito favorável, porque tinha ali pessoas que queriam, vamos dizer assim, matá-lo, e isso estava deixando ele um pouco assim, falando, tem alguns lugares que talvez eu tenha que tomar cuidado de ir. Em resumo, isso aqui seria mais ou menos assim, ó. Imagine aí, eu, corintiano, vou lá no meio da torcida do Palmeiras, com a camisa do Corinthians, e grito assim, vai Corinthians! Marcão, o que isso vai gerar, Marcão? Fala para mim, Marcão. Vai gerar o quê, Marcão? Vai gerar treta. Porque isso vai gerar um conflito muito grande. Isso estava dentro ali daquele contexto, tá? Então, Jesus estava tendo uma festa, que era a festa do tabernáculo, e os irmãos de Jesus falaram assim, cara, por que você não vai para essa festa aí? E, na boa, aproveita essa festa, esse momento, para você já se revelar, você não é o Jesus? A gente já se revela, já fala quem você é, para que você veio, e, cara, é o momento certo. Usa isso aí como uma grande estratégia. E detalhe, tá, pessoal? Lá no versículo 5 de João 7, tem lá, até coloquei aqui em letras maiores, que falam, pois nem os irmãos de Jesus criam nele. Eles não tinham
essa crença aí que Jesus era realmente o Jesus. E Jesus fala, cara, na boa, com todo respeito, vão vocês. A minha hora ainda não é chegada, e quando eu achar que eu devo ir, eu vou. E essa parte da história é muito interessante a gente explanar aqui na nossa aula de hoje, porque aqui a gente entende que teve um conflito familiar. Né? Os irmãos de Jesus, na verdade, eles não criam que ele era o Jesus. E Jesus, ele soube administrar isso, ele teve respeito, né? E ele conseguiu provar. Mais adiante, né, depois, quem tiver a curiosidade de ler o capítulo completo, vai entender que Jesus, ele foi para essa festa, e ele foi de uma forma bem estratégica, e lá ele começou a dar os seus ensinamentos. E, cara, é uma história muito bacana, vale a pena dar uma lida completa, vocês vão gostar bastante. Eu quero focar nessa questão aqui, pois nem os irmãos de Jesus criam nele. E aí a gente tira aqui uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira lição, né? As crises vão surgir, independente das famílias. Se são as famílias Paz, Silva, Souza, Oliveira, até mesmo dentro da família de Jesus. Conflitos? Também. E até comparações do que a família A ou a família B, enfim, vão existir. Dentro desse contexto aqui de João 7, a gente conseguiu identificar que Jesus manteve o respeito com os irmãos e soube testemunhar a soberania de Deus. Depois que Jesus ele foi lá para a festa, ele entrou no templo e começou a ensinar. E ele ensinou de uma forma dizendo que ele não precisava de um grande marketing, ele somente precisava dizer que todo esse conhecimento da palavra que ele tinha era dada por Deus, e Deus foi quem enviou. E isso chamou a atenção das pessoas, até de quem queriam matar a ele. E ele ganhou a galera para ele e falou, eu sou o Cristo. Então, assim, ele deu uma indireta até para os irmãos, falando, tá vendo, vocês queriam que eu fosse de uma forma, mas Deus me deu sabedoria para que eu conseguisse administrar, e tudo tem o seu tempo. Jesus soube, então, ter aí o respeito e conseguiu também ter a testemunha da soberania de Deus naquele momento. Galera, tranquilo até aqui? Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Certinho? Amém. Obrigado. Amém. Valeu. Vamos seguir aqui então adiante. Deixa eu só tomar um pouco de refresco. E agora a gente vai entrar em como saber administrar essas crises dentro da família, o que a gente pode trazer como estudo, o que a gente tende aí a trazer como algumas estratégias. Bom, pessoal, Burj Dubai, alguém conhece? Vocês já ouviram falar? Califa. Bom, eu, sinceramente, eu sou formado em números, né, em contabilidade e tal, e eu tinha um grande gosto na minha infância de fazer engenharia. Eu admiro muito quem faz engenharia, eu acho que são pessoas, assim, muito talentosas, e eu lembro de quando meu pai construiu uma casa, né, ele precisou fazer um alicerce muito bem feito, a nossa casa tinha aí, era um barranco, então ele precisou criar ali um alicerce muito profundo para conseguir fazer as paredes daquela casa. E aí isso me chamou a atenção, eu peguei aqui como exemplo para gente o Burj Khalifa, ou então Burj Dubai, enfim, vocês depois dão uma pesquisada. Eu só estou falando aí do maior edifício que existe aqui no mundo, que fica lá em Dubai, ele tem 828 metros de altura, tem aí 160 andares, demorou quase 6 anos para ser construído, e gerou aí um custo de quase um bi e meio de dólares. Galera, olha essa torre, é muito alto, muito alto.
E aí na internet, depois vocês conseguem pesquisar de como que é a vista lá em cima. Parece que é coisa de louco mesmo, ó. Parece que é tudo em miniatura lá embaixo. Isso me fez a pensar o seguinte, o que os engenheiros tiveram que fazer para erguer essa estrutura toda desse prédio aí que é considerado o maior do mundo. Depois, até curiosidade, o vento que chega lá em cima é muito forte mesmo. E tem todo um estudo falando como que foram feitos os alicerces dessa construção, a engenharia, para que essa torre não venha a cair. É muito bacana mesmo a gente, quem gosta, né, da engenharia aí, vale a pena a gente conhecer um pouquinho. E olha a vista, ó, muito louco. Bom, isso faz lembrar, então, de uma passagem que está lá em Mateus 7:24, que fala da casa da rocha, né? Uma casa que é construída, um alicerce que é construído em cima de uma rocha e não sobre uma areia. E isso nos leva a entender que é um princípio, né, de Deus para nossas vidas e para esse contexto familiar aqui que a gente está estudando no dia de hoje. E, Diego, beleza, poxa, nessa passagem aqui de Mateus 7, diz lá que é necessário que a gente construa a nossa casa dentro dos alicerces de uma rocha. Exatamente nesse exemplo, tá? Que a gente não se abale com o vento e a casa não venha a cair. Porque se a gente construir sobre uma areia, vem o vento e já era, acabou. E isso é um princípio que Jesus nos ensina, e mais do que ensinar, a gente deve, então, praticar, aplicar esses ensinamentos. E aí é um primeiro passo que a gente tem dentro desse contexto aí familiar que a gente está abordando hoje. Os princípios de Deus para nossas vidas, para o nosso meio familiar. Bom, um outro assunto também que serve como uma solução para a gente, né, nessas crises familiares, é a questão do tempo. Isso é muito importante também a gente entender dentro desse estudo que a gente está fazendo. Bom, Diego, o que acontece com o tempo? Tem uma passagem lá em Marcos 4, eu vou focar aqui entre 18 e 19, mas vale a pena também fazer uma leitura completa dessa passagem, que trata-se das sementes. E, especificamente, o 18 e 19, eles fala lá de um semeador que a semente caiu, e aqui Jesus, ele explica, né, pela segunda vez aí para os seus discípulos, porque a primeira eles não conseguiram entender, então ele explica pela segunda e fala, olha, outras ainda, como semente lançada entre espinho, ouvem a palavra de Deus. Beleza. Mas quando chega os percursos dessa vida, o engano, as riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a sem infrutífera, né? sem produzir frutos. E o que essa parábola aqui, essa passagem aqui, Jesus quer nos ensinar? Cara, o tempo ele é muito importante para a gente. E se uma palavra que cai no nosso coração, a gente não conseguir trazer um foco, trazer um objetivo, a gente vai perder e isso pode ser roubado o tempo que a gente podia dedicar. É certo que a gente precisa sempre buscar aquilo que a gente tanto deseja. Um exemplo, estudar, a gente estuda para buscar conhecimento, a gente pretende ter um bom trabalho, a gente pretende, bom, ganhar bons salários para trazer um conforto para a nossa família, e tudo isso nos faz a refletir um ponto. O tempo ele é o mesmo, 24 horas, do Diego e para você que está nos assistindo. Eu consigo administrar bem esse tempo? É o primeiro ponto. Será que eu não estou dedicando tempo demais a outras coisas e a palavra de Deus tira esse foco? E aí eu coloco aqui alguma relação de alguns exemplos que pode estar no nosso dia a dia. Bom, você precisa, sem dúvida, dedicar o tempo à sua família. Isso é fato. Conversar com seus pais é o primeiro caminho. Tem uma coisa gostosa que a gente sempre recomenda aqui aos professores, que além da EBD,
além de você conseguir a autodidática para você aprender da palavra de Deus, estuda junto com seus pais. Ensina, talvez, aos seus pais, seus avós, enfim. E ajude os seus irmãos. Mostre, afeta os seus familiares. Acho que esse contexto, essas 4 ações aqui, faz com que a gente reverta aquele tema anterior que eu falei, que é talvez errar na proposta de tempo que você tem durante o dia. Então, aqui é só uma lista do que é aquilo que a gente pode ter como boa estratégia do tempo e a gente conseguir semear a palavra de Deus. Então, caia a palavra de Deus no nosso coração e a gente consegue explanar isso daí e trazer um aprendizado para a gente. Galera, eu quero compartilhar com vocês, dentro desse contexto, eu sempre gosto de trazer aqui uma música, um poema. Tem um cara que eu gosto muito, compositor até, e grande referência da música popular aí, cristã, brasileira, que é o João Alexandre. E ele tem uma composição muito legal, com o título Família. Fica a dica aí depois da aula, ou então algum outro momento, vocês conseguirem escutar essa música aí. É muito legal. E eu gosto muito dessa parte aqui da música que eu quero ler com vocês. Ó. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho, um banquete de paz e alegria. Tanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. É uma letra muito boa, muito gostosa de ser ouvida, vale a pena. Quem não conhece, por favor. E lá eles falam, é uma música muito focada ali para a família, e eu compartilho aqui dentro desse estudo, acho que faz muito a ver aí com aquilo que a gente está estudando. Bom, pessoal, em cima de todo esse contexto que a gente falou até agora, que é família, o que são as crises, como resolver as crises, eu quero agora trazer as aplicações, para que a gente consiga, dentro desse estudo, conseguir cada vez mais aprender. E aqui eu tenho 4 aplicações. Essas aplicações aqui contribuem muito para que a gente consiga ter aí exemplos como foi a de Jesus ali, que ele conseguiu sair ali numa situação de crise, de conflito. Bom, a primeira aplicação é que você precisa estar bem com você mesmo. É difícil a gente ter um relacionamento onde talvez a gente não consiga acordar bem e a gente está dentro do nosso lar, da nossa casa, e a gente acha que todo mundo tem que pagar o preço agora porque o seu bom humor não está dos melhores. Então, você estando bem com você, você consegue estar bem com o próximo também. Então, aqui é a nossa primeira aplicação. A segunda aplicação é o respeito. Acho que a gente tem que ter o respeito com o próximo. Eu acredito que é o fundamento de um relacionamento. Jesus, ali naquele conflito com os irmãos, ele conseguiu administrar muito bem porque ele teve respeito. Respeito com o próximo. Então, aqui é a nossa segunda aplicação. A terceira é sabedoria. E sabedoria, se a gente estudar aí bem aí o que a própria Bíblia nos ensina, né? É ter humildade e buscar os ensinamentos de Deus. Então, sabedoria fica aí como nossa terceira aplicação. E o quarto, que a gente pode, dentro desse contexto aqui, da nossa EBD de hoje, é trazer aí o reconciliamento que a gente tem que sempre ter em nosso lar, em nossa família. É muito legal quando a gente olha os dados estatísticos e reconhece que sempre pode ter aí uma crise, um conflito, venha ser ele entre irmãos, venha ser ele entre pais, enfim. Mas é muito mais gostoso quando a gente vê a presença de Deus e nós conseguimos perdoar. Perdoar um irmão que talvez pegou uma roupa emprestada, ou então falou alguma palavra que não gostou, e a gente ter esse carinho um com o outro. Então, aqui as 4 aplicações que a gente pode tirar em cima desse estudo de hoje. E para fechar aqui o nosso primeiro momento, que é o momento onde a gente consegue trazer os estudos,
Eu consigo aqui, então, definir esse tema que a revista traz para a gente, que é família preparar essas coisas. Lar. Lar, ele tem aqui um significado muito legal de ser aprendido. Ó. Lar é uma forma especial de se definir a casa ou os assuntos relacionados a ela, como a convivência com a família. E lar vem da palavra lareira. Eu não sei se vocês têm um negócio desse em casa aí. Normalmente no mês de junho, julho, que faz aí um frio, começa aí o inverno, isso aí faz uma diferença muito boa. Mas aí eu fui entender de onde que vem a palavra lar, e a origem é exatamente essa, né? Lareira. E aí a gente começa a pensar, né? O que é uma lareira? Ela serve para quê? É para aquecer, né? Tirar a gente desse frio. E a gente consegue associar isso aí à nossa família, né? A nossa família. E aí eu coloco aqui que é um lugar onde Deus habita, o fogo aquece e todos ficam no amor de Deus. Galera, isso aqui então foi a nossa primeira passagem do nosso estudo, bem rápido, tá? Que a parte legal é agora, onde que a gente consegue extrair todas essas informações, a gente vai para o nosso bate-papo. Antes de qualquer coisa, galera, muito obrigado pela sua atenção, tá? Divulgue sempre a nossa EBD, e eu queria agora orar aí para a gente finalizar esse primeiro bloco, e na sequência a gente para a gravação para a gente começar a fazer os nossos debates, tá bom? Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade do nosso dia de hoje e a oportunidade de poder aprender a Tua palavra. Um tema bem amplo, um tema gostoso de aprender. Eu creio que não para por aqui, sim, mas a gente consegue desenvolver a cada dia, a cada experiência, e que a gente, Pai, consiga ter discernimento a administrar uma boa crise, a tentar, Pai, a ter discernimento do Teu Espírito Santo sobre os nossos lares, as nossas famílias. E assim como a gente conseguiu pegar um exemplo, Pai, ali de Jesus, a gente consiga também, Senhor, resolver as situações onde talvez a gente, no primeiro momento, entenda que é uma crise muito ampla, mas com a Tua palavra, com o Teu ensinamento, a gente consegue administrar e resolver. Obrigado por cada aluno, obrigado por cada um que nos assiste, ó Pai, e obrigado pela saúde, pela família que nós temos. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por mais uma aula. Amém.